Gente, X-Men 97 tá incrível, eu pelo menos tô achando isso. Se você veio procurar esse vídeo aqui no YouTube e chegou até o meu canal, deve estar achando também. E aqui eu tô trazendo para vocês os episódios de 2 a 2, com review ali, esmiuçando cada uma das referências, destrinchando tudo, mostrando em que quadrinho você acha que você acabou de ver no desenho. E é nesse espírito que eu convido você para ver minha análise dos episódios 5 e 6, logo depois da vinheta, aqui no canal Fator X. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês X-Men 97, episódios 5 e 6. Gente, essa série tá incrível, eu falei isso já na abertura, eu já falei sobre a série, tudo que eu podia falar, tirando falar dos dois episódios, antes da vinheta, qualquer coisa que eu falar aqui vai ser repetitivo. Então, só queria deixar com você algumas coordenadas caso você queira ajudar o canal Fator X. Se você puder nos ajudar, você pode fazer isso comprando revistas, cujo link está aqui na descrição. As revistas que eu citar aqui, nessas referências e que estiverem à venda na Amazon, vão ter link aqui. Se você comprar essas revistas ou outras, as revistas atuais dos X-Men, as séries mensais, lançamentos, tudo que eu ponho aqui na descrição, qualquer coisa dessas, você dá comissão aqui pro canal e me ajuda a adquirir mais revistas e mais material para trazer vídeos novos para vocês. Além disso, se nenhuma dessas revistas te interessar, você só gosta de ver o desenho mesmo, não tem problema, você pode nos ajudar via Pix, através desse QR Code que eu deixo aqui do lado durante um tempo no vídeo. Se você resolver fazer isso depois, o primeiro item da descrição é a minha chave Pix também. Você pode se tornar membro do canal e, inclusive, além de pagar uma quantidade mensal que vai nos ajudar, você assiste os nossos vídeos de maneira antecipada sendo membro. Ou você pode, se nada disso for possível, você tá tranquilo, curtir, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, fazer um comentário, mandar para um amigo, pôr numa playlist pública, tudo isso ajuda demais o canal. Agora vamos lá para a análise do primeiro episódio do dia de hoje, episódio 5 de X-Men 97. Esse episódio, além de ser estonteante, né, ser um soco no estômago, ele está cheio de referências, ele já começa com elas, porque a primeira cena é uma entrevista com todos os X-Men, uma espécie de matéria, pode ser ali até um documentário, e quem que está coordenando tudo, quem que está entrevistando cada mutante? Tris Tilby, a personagem que era coadjuvante ali no começo das histórias do X-Factor, ela mesma estreou em X-Factor, volume original número 7, que aqui no Brasil saiu na X-Men em formatinho da Editora Abril no número 30. Você vê que ela está entrevistando o Fera fica ali meio ruborizado, meio constrangido com o comentário dela, um elogio. E por que isso? Isso também já é uma referência, porque os dois tiveram um relacionamento amoroso, que começou com ela demonstrando essa admiração pelo Fera, pelo seu intelecto, por toda a sua capacidade científica mesmo. Então, é uma referência legal. A próxima pessoa que ela vai entrevistar é o Ciclope. O Ciclope que está passando ali pelo luto, né? Apesar do filho não ter morrido, mas ele abriu mão do filho e não sabe quando vai vê-lo de novo. Ele perdeu o filho, então ele está lidando com tudo isso. Numa conjuntura que sequer queriam fazer o parto do filho dele, né? Médicos humanos sequer queriam fazer o parto do bebê. Então ele está muito sentido. E aí vai ter que fazer aquilo, vai ter que participar do documentário, não está nada à vontade, já sofreu alguns pequenos constrangimentos. E ele vai dar uma surtada e vai fazer um discurso muito parecido com uma fase recente aqui, que foi publicada no Brasil, a fase dos X-Men durante o selo Nova Marvel, quando ele fundou sua equipe de revolução. E ele fez um discurso ali mais em defesa dos mutantes e contra os humanos, que os trataram mal durante tanto tempo. Principalmente os governos humanos, as autoridades humanas, e não contra cada humano. Mas o discurso pareceu muito. Eu até acho que o desenho não vai enveredar por esse caminho, mas vários inscritos tocaram nesse tema e achei importante trazer aqui para o vídeo. Depois disso, a gente vai ver que uma parte dos X-Men foi para Genosha. Genosha está sendo reconhecida pela ONU como uma nação. Genosha que já apareceu no desenho dos X-Men nas temporadas passadas, né, na série original, e que era um território livre daqueles que escravizaram os mutantes durante tanto tempo, né, as autoridades, os governos de Genosha, e pelo jeito os outros humanos também deixaram o país nesse meio tempo, que é muito parecido com coisas que a gente já viu nos quadrinhos e que eu vou citar daqui a pouco. E a gente vê ali aquela meio que utopia mutante, que apesar de estar localizada em Genosha, já lembra a gente bastante da fase atual com Krakoa, porque é um país muito mais feliz do que Genosha realmente foi nos quadrinhos. Então, tem essas referências, tudo, a gente vê vários mutantes, e inclusive é uma boa hora para mostrar alguns mutantes que a gente não veria na série de outra maneira, né? Então a gente vê o Sanguessuga, que a gente já viu na série original dos X-Men, já foi até adaptado para o cinema, e ali, junto com as crianças que estão brincando com o Sanguessuga, quem que a gente vê? A gente vê a Fada, que fez parte dos X-Men na fase que os X-Men estavam fundando Utopia, a gente vê o Gloob Herman, que já apareceu na fase New X-Men, inclusive ele estreou em X-Men 117, no primeiro volume lançado pela Panini de toda a fase do Grant Morrison, que também tem uma outra história que esse episódio vai fazer referência, que eu vou trazer aqui para vocês. Mas, depois de dar uma boa pincelada ali em Genosha,
o episódio volta para onde? Para a Mansão Xavier. E dá-lhe referência na Mansão Xavier. Já começa na conversa ali do Wolverine com a Jean Grey, né? Vai terminar com um beijo dos dois, mas um beijo do qual Jean Grey tomou a iniciativa. O Wolverine e a Jean Grey já se beijaram várias vezes nas histórias em quadrinhos, eu não vou comentar cada uma delas aqui, mas desse jeito, com ela procurando o Wolverine, com ele inclusive a rejeitando para que ela fique com o Ciclope, porque fala, ó, você só tá meio confusa, na verdade vocês dois têm que estar juntos. Isso aconteceu também na fase do Grant Morrison, no mesmo número de X-Men que estreou o Gloob Herman, X-Men 117, que também faz parte do primeiro volume da coleção dos novos X-Men, que tem E de extinção, que eu já vou citar aqui. Vai ter mais referência, porque a gente vai ver que o Ciclope, depois de ter seu surto ali durante o documentário, está aparentemente conversando com Jean Grey. A gente vai ver que não é Jean Grey, é um contato telepático com Madeline Pryor, que a Jean Grey vai pegar no flagra, os dois inclusive se beijando ali, usando o elo mental para se encontrar e acabam se beijando. Eles estavam, beleza, lidando com o luto, a perda do filho e tal, mas acabaram se envolvendo. E a Jean Grey pega no flagra. Igualzinho ela já fez também na fase do Grant Morrison, em X-Men 139, que também está republicada agora pela Panini nessa coleção que republica tudo que o Grant Morrison escreveu dos X-Men, mas essa já está no volume mais adiante, está em Ataque ao Arma Extra, que foi quando a Jean Grey descobriu uma traição psíquica do Ciclope, mas que não era com a Madeline Pryor, que nessa época estava morta nos quadrinhos, mas sim com a Emma Frost. E por falar em Emma Frost, vamos voltar para Genosha, que tem mais referência no conselho que governa Genosha, né? Ali é impossível de não comparar. Lembra muito o Conselho Krakoano. A gente vai ver, inclusive, alguns dos membros. O Noturno, apesar dele acompanhar o Gambit e a Vampira nas ruas de Genosha, foi dito que ele faz parte desse conselho. Ele também faz parte do Conselho Krakoano. Ele fazia parte junto com outros X-Men como Jean Grey. Jean Grey não está lá, mas a Madeline Pryor, que tem todas as memórias de Jean Grey, que era chamada Jean Grey até pouco tempo. Aí a gente vê os dois membros do Clube do Inferno, Sebastian Shaw e a Rainha Branca, também fazem parte do conselho que governa Krakoa. Aí a gente vai para Moira. Beleza, Moira nunca fez parte do conselho, mas a gente sabe, quem está lendo a fase de Krakoa sabe, até pouco tempo ela estava por trás de todas as ações de Magneto e do Professor X. Ambos não estão nesse momento no conselho, né? O Professor X está lá em Shi'ar e o Magneto foi convidado para a reunião. Mas logo em seguida ele vai ser chamado para se tornar chanceler, para ele ser o supremo governante de Genosha. Coisa que também já aconteceu nos quadrinhos. Aconteceu em Magneto Rex. Né? O caminho para ele chegar até ali foi galgado na Guerra Magnética, um arco que saiu na revista X-Men em formatinho da editora Abril, e Magneto Rex já saiu na fase Super-Heróis Premium, também publicado pela editora Abril. Eu vou recomendar para vocês esse encadernado que eu estou pondo na tela aqui, Os Vilões Mais Poderosos da Marvel Magneto, da Salvat, que tem as duas histórias. Mas se você tinha a coleção fixa dos X-Men nos anos 90, começo dos anos 2000, você provavelmente já leu as duas na série mensal. De volta a Genosha, ela foi reconhecida pela ONU e isso merece festa, merece fogos. E lembra muito, né, gente? Tudo bem, são fogos de artifício, isso acontece em muitas ocasiões, mas lembra muito quando a própria Krakoa foi reconhecida pela ONU. E aí a gente vê os momentos bem semelhantes. E a grande comemoração que vai seguir a isso é o baile de gala. É o baile de gala do Clube do Inferno. Inclusive, alguns personagens vão estar com trajes muito parecidos. E outro destaque desse mesmo baile, no qual você pode ver referência nos quadrinhos, é o fato da Vampira e do Magneto conseguirem se tocar. Beleza, isso já tinha acontecido antes, mas queria resgatar aqui. Isso já aconteceu nos quadrinhos, quando a Vampira perdeu os poderes, no momento que a gente já citou aqui em vídeos passados, foi quando eles se envolveram amorosamente pela primeira vez, mas também na Era do Apocalipse. Na Era do Apocalipse, após ela absorver os poderes de Polaris, a combinação dos poderes magnéticos de um em outro permitiram não só que eles se tocassem, mas como tivessem também um filho, que foi chamado inclusive na época de Charles, em homenagem ao amigo perdido de Magneto, que tinha morrido lá na Era do Apocalipse, né, que é o Professor X, que aqui partiu para Shi'ar. Infelizmente, a partir desse ponto do episódio 5, o que a gente tem para analisar aqui é só a tragédia. Né? Então a gente vai ver que tanto na Mansão X quanto em Genosha, Madeline Pryor e Jean Grey recebem uma espécie de contato telepático. Na verdade, o contato não, é uma espécie de refluxo, né? Chega até as duas, faz o nariz de ambas sangrar. A gente já viu isso nos quadrinhos várias vezes. Não é anormal telepatas terem sangramento nasal diante de uma atividade cerebral muito intensa, de um contato ou um ataque telepático muito intenso. Mas aqui eu remeto também a E de Extinção, quando a Cassandra Nova tentou dominar a mente de Xavier no começo do volume. A gente já sabe que não foi Cassandra a responsável pelos ataques no desenho animado, mas inclusive o método com o qual os sentinelas foram voltados contra Genosha é o mesmo usado por ela, a gente vai falar disso. Mas eu vou explicar isso melhor na análise do próximo episódio, que é o episódio 6, onde isso foi revelado. Em seguida a isso vem o próprio Cable também tentar impedir, tentar avisar Madeline Pryor antes que a tragédia aconteça, e a tragédia cai sobre eles. E aí, o que vem em seguida é igualzinho a de Extinção. Sentinela gigante,
terrível, um verdadeiro matador de mutantes, destruindo Genosha. As cenas, dá pra pegar a cena do quadrinho e substituir a cena do desenho, ficou igualzinho, tirando que o ataque aconteceu de dia nos quadrinhos. E a gente vai vendo os mutantes morrendo um a um por esses sentinelas. Haviam outros sentinelas também participando desse ataque nos quadrinhos, só que eram sentinelas diferentes, porque eram fruto de uma base do Bolivar Trask que ficou ativa, largada no meio de uma floresta. Então os sentinelas ali se replicaram nos quadrinhos com as peças que eles tinham à disposição, eram sentinelas selvagens. Aqui a gente vê, além do sentinela gigante, que é realmente monstruoso, cheio de peças estranhas, os outros são sentinelas tradicionais atacando Genosha. Em seguida a isso, a gente vai ver então o Gambit e a Vampira, que estavam vestidos para o baile de gala, lidando com essa crise toda e perdendo ali seus trajes bonitos. E não chega a ser uma referência, mas a Vampira está usando o mesmo vestido que ela usou uma outra vez, que ia ser seu primeiro encontro com o Gambit nos quadrinhos. Isso lá em X-Men de 1991, número 4, que está republicada na Gênese Mutante, lançamento razoavelmente recente da Panini. Só que lá as roupas dos dois foram destruídas pelo tentáculo, mas eu acho que a Vampira deveria deixar de usar esse uniforme. Em seguida a isso, né, a gente vai ter tudo que a gente viu no episódio, a luta dos dois, a luta do próprio Magneto, o Magneto tentando proteger os Morlocks, vários personagens caídos, que a gente não sabe se são mortos ou feridos. O próprio Noturno eu julguei que estava morto, depois em certo momento do episódio eles dizem que ele sobreviveu, e a gente vê o Magneto então tentando preservar ali a vida do Sanguessuga e dos outros Morlocks que ele está protegendo, até que simplesmente o Sentinela Gigante consegue derrotá-lo. Será? Queria fazer aqui um pequeno parênteses para uma teoria. O Sanguessuga, nessa fase aqui do desenho, está demonstrando que controla seus poderes. Só dele chegar perto dos mutantes, os mutantes não perdem os poderes mais. Tanto que o Magneto já protegeu ele mais de uma vez nessa série, sem falharem os poderes perto do menino. Agora os dois estão abraçados ali e o Magneto está usando seus poderes. E o que aconteceu? O Sentinela disse que a ameaça de nível ômega foi exterminada. Será? Ou será que no intervalo ali da luta, um breve intervalo, que o Sentinela recolheu seu poder, foi lançar de novo, que o Magneto esmoreceu um pouco, que o Sanguessuga, será que ele não desligou o gene mutante do Magneto, que é o mutante nível ômega que estava atraindo a atenção do Sentinela, e assim salvou todo mundo? A gente não viu os corpos deles. É claro, eles podem ter sido vaporizados. O corpo, infelizmente, a gente viu do Gambit, né? Parece não ter jeito a morte do Gambit na série, mas queria fazer uma segunda teoria antes de passar para o episódio 6. E se no futuro a gente tiver mais um episódio onde o Cable tenta de novo sua viagem no tempo e consegue chegar a tempo de dar o recado que ele queria dar para sua mãe, a Madeline Pryor? Pode ser que tudo seja desfeito. Será que essa série vai fazer isso? Não sei. Deixa nos comentários o que você acha. Agora vamos lá para a análise e referências do episódio 6. Esse episódio 6 é claramente um interlúdio entre grandes eventos que estão acontecendo na série. Então a gente vai ter a solução do problema de tempestade, que já foi colocado desde o começo, né, desde o segundo episódio, aí foi para Morte em Vida parte 1 e tal, e vai ser resolvido agora. E a gente vai ter um pequeno andamento do Xavier no espaço, vivendo com a Lilandra. Uma incógnita para nós até esse momento. E eu acho importante registrar que aqui, de novo, tem referências misturadas, fases muito mais adiante, né? De novo, Age de Extinção, algumas coisas ligadas a isso, e outras coisas que você encontra em a saga dos X-Men. Por exemplo, depois da partida do Professor X para se recuperar em Shi'ar, a gente tinha vislumbres dele lá, da política de Shi'ar, e isso foi culminar, alguns anos depois dele ter partido, no seu retorno. Isso já na fase que antecedeu a Gênese Mutante, e os X-Men se separarem em equipe azul e equipe dourada. E aí a gente já pode ver ele nessas minúcias do Império, enfrentando as maquinações de rapina, né? O episódio já começa com uma coisa legal, a referência da guerra entre os Shi'ar e os Kree. Em que pese que houve duas guerras entre esses dois povos, eu acho que ali parece mais cooperação Tempestade Galáctica. Em que pese que dentro da Guarda Imperial Shi'ar, a gente pode destacar ali o Vulcano, o Gabriel Summers, o irmão do Ciclope, que é claro, provavelmente não vai ser explorado nos próximos episódios, mas é um plot muito legal para uma próxima temporada. É uma mescla de fatos, então a Rapina vai de novo tentar assumir o poder, agora usando o argumento de que a Lilandra quer casar com um humano, que esse humano quer transferir o Império para a Terra, que não é bem o que o Professor X quer, fica claro no episódio. Ele só quer poder voltar, ver os X-Men, talvez passar um tempo lá. Mas ela vai maquinando, e essas tentativas de golpe da Rapina, a gente já viu várias delas. A principal está em A Saga da Ninhada. Quando chega o retorno do Professor X mesmo, que ele inclusive é mostrado com esse traje de combate que ele está usando aqui no começo do episódio, a Rapina na verdade está até do lado dos anjos, porque o Professor X não é o verdadeiro Professor X e a Lilandra está sob controle dele. A gente já contou essa história aqui no canal, no nosso vídeo, que é uma coletânea dos confrontos dos X-Men com os Skrulls. Eu vou deixar ele nas telas finais para você dar uma conferida nessa referência em especial. Mas seguindo aqui,
houve outras tentativas por parte dela de assumir o poder, ela sempre disputou com a Lilandra, mas a solução dada pelo Professor X também é uma referência. Quando ele coloca todo mundo na sala de aula, a gente volta para a Conclusão de Imperial, o segundo volume da coleção publicado pela Panini, onde o Professor X confinou sua irmã, Cassandra Nova Xavier, numa escola tendo aulas aparentemente por toda a eternidade. Voltando para a Terra, a gente vai ver então a solução, a resolução da situação de Tempestade, Forge e o adversário. Forge está ali infectado pela mordida do adversário, a Tempestade resiste, e a gente vai ver o Forge usando seus encantamentos, que é muito legal, mas que eles transformaram o desenho animado em algo mais parecido com os encantamentos do Doutor Estranho, né? Inclusive, continuo recomendando que você vá ver a nossa playlist sobre a saga dos X-Men, os números 20, 21, tem a luta contra o adversário, mas aqui ela é bem mais simples. O adversário está querendo convencer, está querendo corromper a Tempestade, Forge bane ele temporariamente, e depois, na luta final contra o adversário, a gente vai ver a Tempestade não só recuperando seus poderes, como foi nos quadrinhos ela recuperou os poderes para ir enfrentar o adversário, que ela recupera lutando contra ele. Mas também a gente vê uma outra referência muito legal, que é ela voltando ao seu uniforme clássico, né, materializando ele com seus poderes, uma coisa que ela também fazia na série original dos X-Men. Para terminar, parece que tudo correu bem, o adversário não foi um adversário à altura, e aí a gente vê, né, os dois recebendo, o casal recebendo a notícia do que aconteceu em Genosha, que vai levá-los de volta aos X-Men com certeza no próximo episódio, e a gente vê que mais uma pessoa vai voltar, e quem que é? É o Professor X, que lá em Shi'ar, na sua sala de aula onírica, na aula que ele está dando ali para o conselho, para os revoltosos, para a própria Lilandra, o Professor X então vai sentir a morte do Gambit, visivelmente é uma referência a isso, e perceber que os X-Men precisam dele e decidir voltar. Isso é muito legal e também é inspirado em um momento dos quadrinhos, um momento que antecedeu a saga da Ilha Muir, justamente quando o Professor X foi mostrado usando esse uniforme de combate. E por quê? Porque no final, depois de se libertar dos Skrulls, no caso na história, que é a história do vídeo que eu falei para vocês que eu vou deixar nas telas finais, e tudo mais, ele leu a mente dos X-Men e percebeu que um grande inimigo havia retornado. Esse inimigo era o Rei das Sombras, e isso levou o Professor X de volta para a Terra às pressas, junto com aquela equipe de X-Men. Se até esse momento a gente podia pensar em Rei das Sombras, eu não cheguei a pensar nisso, esse episódio vai ter meio que uma cena extra, que vai mostrar o Bolivar Trask fugindo de alguém e descrevendo o que a Cassandra Nova fez com um descendente de Bolivar Trask nos quadrinhos lá no comecinho de Age de Extinção, que foi duplicar o DNA dele para que os sentinelas obedecessem às ordens dela. Ele vai dizer que deixou alguém fazer isso, né? A Cassandra Nova fez por sua própria vontade, ficando ao lado de Simon Trask durante um tempo para poder duplicar seu DNA sem que ele percebesse. Aqui não, o Bolivar cedeu esse DNA para alguém e a gente vai ver quem é o grande articulador por trás de tudo isso. É o próprio Senhor Sinistro. A gente ainda não sabe quais são os planos dele e por que ele fez isso, mas a sua aparição no final ali remete muito para mim a ele estar por trás de tudo, lá em Massacre de Mutantes. É de novo o passado e o presente dos X-Men se combinando na série animada. Vamos ver no que vai dar isso no final da temporada. E esse foi o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam, essa é aquela hora. Se você ainda não curtiu, aproveite de curtir o vídeo. Não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Com as notificações ativas, volte para os nossos próximos vídeos. Eu espero você de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço!